Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 8/7/2020. Vamos lá, gente? Bater um papinho aí. Negócio é o seguinte. Ontem eu tava vendo umas notícias no jornal e uma delas foi em relação como fala, entrada e saída de dinheiro do país, né? Entrada de dinheiro de saída do país. E o que eu pude observar foi o seguinte. Deixa eu até dar uma bisoiada aqui quanto foi. 40 bilhões foi a balança comercial. Positiva. Só que tem uma questão. O dólar ontem, ele subiu 0,58%. Ele subiu dentro desse período que estava subindo a balança comercial, o PIB de exportação em relação à importação, ele continuou subindo. Isso em qualquer outro período, isso não tem lógica. E outra, nós batemos recorde da balança comercial. Com um recorde desse, num volume desse de 40 bilhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vocês sabem o que é esse valor? Esse valor é o valor que está sendo gasto para pagar o auxílio. É muito dinheiro entrou no país em relação ao que saiu. A balança positiva. Então, aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha nesse mercado. Já me acendeu a luzinha vermelha. Tem alguma coisa estranha nesse mercado. Por quê? Vejam bem, vocês lembram os vídeos lá atrás que eu ficava falando, olha, o pessoal quando fica fazendo muita propaganda, olha, vem investir nas ações, agora nós estamos crescendo, vem investir. É óbvio que as pessoas pegam assim, estão falando que agora está crescendo, eu estou vendo os números realmente está crescendo, eles não estão mentindo. Vamos entrar? Vamos! Vamos entrar? Vamos! Vamos entrar? Vamos! Na primeira rentabilidade você fica felizão. Na segunda você já está correndo risco. Na terceira é a hora que dá aquela da fundada. Então é o modus operandi do mercado que eu percebi, ok? É uma tese humana, não é exatas, não é 1 mais 1 é 2 não, pode ser 3, 4, 50, 20, pode ser um monte de coisa, então são possibilidades e não verdades absolutas, tá ok? Vamos lá. Aí eu fui começando a ver como é que tá a situação. Bom, primeira coisa, eu falei assim, cara, por que o PIB tá aumentando tanto no Brasil? Aí eu fui puxar a cordinha, fui puxar o fiozinho, puxa o fiozinho. Fui sondar, conversa com um amigo aqui, conversa com outro lá, tentar saber o que tá acontecendo por trás dos bastidores no mercado. Rapaz, vocês acreditam que tem um mundo? Você sabe que no Brasil tem muita terra ociosa. No Brasil tem muita fazenda ociosa, muita. E lá no nosso país vizinho, na Argentina, os fazendeiros, os grandes fazendeiros, eles não estão podendo mais plantar lá. Porque se eles plantarem, o governo está taxando em 30% o que se planta. De tudo que planta é como se fosse para o governo. Ele fala assim, 30% tudo aí é meu. Ou seja, torna-se totalmente inviável para essas pessoas terem de lucro, porque os 30% é mais do que o lucro do que a pessoa tem. E se ele for colocar o lucro mais os 30%, ele não consegue escoar o produto dele no mercado e não consegue vender. Então, o que esses caras começaram a fazer? Esses caras começaram a vir pro Brasil. Olha só a coisa, como é que funciona. Esses fazendeiros começaram a vir para o Brasil. Alguns pegaram e fizeram parceria com fazendeiros no Brasil. Não, você tem terras aí? Não, a gente arrenda. Então se arrenda, eu entro de amigo com você nessa fazenda, naquela fazenda. Aí eu compro os insumos, compro não sei o que, boto dinheiro investindo e a gente faz a plantação, eu pego a minha parte, você pega a sua e tudo mais. É o que está acontecendo. Eles não é que eles estão comprando terras do Brasil. Um ou outro até tá. Eles estão fazendo parcerias com fazendeiros no Brasil. Esses fazendeiros no Brasil estão aumentando. Em consequência, estão procurando terras para produzir mais, porque agora tem parceiro, tem investidores, né? Sócios, né? Para fazer esses tipos de investimentos. Aí força desmatamento, lá para cima em algumas partes, mas
pelo que eu tô vendo no gráfico, eu tava vendo, o que tá subindo lá para cima é gado e não plantação. Eles estão deixando a parte de plantação onde o gado ficava aqui mais para baixo no meio do país. Porque tem um tipo de cultura que eles faziam lá que não pode ser lá em cima, que é o caso do trigo. Tem uns negócios meio malucos lá. Eu não entendo muito bem, mas pelo que eles estavam explicando, isso era aí. Tô repassando o negócio para vocês. Beleza. Nisso tudo, o que acontece? Afunda mais a Argentina. E olha como é que é engraçado, né? A Argentina veio de um sistema socialista, aí entrou um liberal. Entrou esse liberal, não conseguiu salvar, ficou patinando. Depois pegou um extremo socialista, um extremo comunista, se assim pode dizer. Foi mais para a esquerda ainda. E piorou mais a situação. Em vez de melhorar, piorou. Porque o povo falou, se tá ruim assim, então troca que aí vai que melhora, vai que melhora. E olha só que engraçado, é muito parecido com o que está acontecendo com o Brasil. Então veio o Brasil de uma esquerda, depois vem alguém o mais liberal e não consegue tirar o país da lama, e não está conseguindo tirar, porque o liberalismo não tira nenhum país de lama. Você precisa de uma coisa centro para tirar de lama. Mas tem gente que não vai gostar de mim, mas vocês me desculpem, eu não bico com o nosso ministro da Economia. Eu não vai. Ele é muito... E eu não gosto muito disso daí, não. Tudo vem a nós, a vosso reino, nada. Isso daí não é nada bom. Mesmo porque eu sou um trabalhador. Então, quando ele tira benefícios do povo, ele está tirando benefícios meus e da minha família, do meu irmão, da minha mãe, de um monte de sobrinhos, de um monte de gente da minha família. Eu não posso pensar só em mim sendo um empresário. Para mim, como empresário, é ótimo, não? Claro que é. Mas para todo o resto da minha família, não. Então, se eu pensasse assim, eu não seria um espiritualista de jeito nenhum. Porque aí eu não amaria o meu próximo como assim. Eu simplesmente ia pensar só no meu umbigo e falar, esse povo que se lasque. Eles que abrem empresa deles. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Lamento-vos e dizer, mas o amor tem que reinar. E o amor é quando a gente pega e vê o próximo como a si, estando no lugar do próximo. Eu gostaria, sendo um funcionário que ganha R$ 1.200 por mês, perder benefícios XYZ, poder ser mandado embora e não ter direitos, poder perder isso e aquele outro, acontecer mais não sei o que lá, não conseguir aposentar mais e para lá. Não, então... Assim, pensando como tal e relembrando a época de dificuldade que muitos empresários teve no início da vida, nós não podemos esquecer as origens, nós não podemos esquecer a vida alheia dos nossos queridos irmãos. Ponto. Bom, aí esses fazendeiros estão fazendo isso daí, está afundando mais ainda a Argentina porque está diminuindo a receita, diminuindo a balança e o dinheiro lá sumindo. O dinheiro literalmente sumindo. Até porque todo o dinheiro que tiver em dólar lá também tem taxação altíssima. E aí como é que eles fazem? Eles estão convertendo o dinheiro em outra moeda, no real. Quando converteram a moeda em real e começaram a enfiar dinheiro aqui do real, não como investidor, mas o dinheiro foi vindo como real, o que aconteceu? Eles pegaram e não pegaram e falaram assim, poxa, mas se eu for para o Brasil e comprar a moeda deles é podre, é a moeda que mais desvalorizou no planeta. Você lá na Argentina não tinha real. Você tinha o peso, né, que é a moeda local, e o dólar. Então você fala, deixa o peso aqui para mim viver aqui e o dólar eu vou usar para investidor. Aí eu pego essa moeda e venho para o Brasil fazer essas coisas de agricultura. Então eu não pego e converto tudo. Eu pego o agricultor que precisa comprar insumo lá. Olha só que interessante. O agricultor que precisa comprar insumo lá fora, ele usa o investidor, esse cara que vem com o dinheiro lá de fora, porque ele não precisa converter para o real para depois converter no dólar para comprar lá fora. Ele já chega em dólar, compra os insumos lá em dólar,
volta, chega aqui o produto, não teve câmbio, chega aqui o produto, o país teve o lucro do PIB, mas esse lucro do PIB não é do Brasil. Eles pegam o dinheiro de novo, convertem em dólar, porque a produção gerou em real, porque foi vendido no Brasil. Eles pegam o dinheiro depositado lá fora em dólar e fala: não converta em real, mantenha em dólar. Ou seja, o que está acontecendo? Os grandes empresários, mesmo tendo aumento do PIB interno bruto em relação à balança comercial, o dinheiro não está entrando. E é por isso que o dólar não está baixando. E eu matei a charada. E eu fiquei procurando isso daí. E fiquei procurando e descobri o que estava acontecendo. O que está acontecendo é que os grandes fazendeiros estão movimentando todo o seu dinheiro fora do Brasil. Produz no Brasil, faço no Brasil, mas o dinheiro não vem para o Brasil, não chega no Brasil e não fica no Brasil. Você sabe quando que isso aconteceu? Na época da colônia, quando outros países vinham explorar o Brasil. Porque os fazendeiros, não todos, tá, gente? Tô falando fazendeiro, mas não vai colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Tô falando um tanto aí, tá? Tô falando o que eu achei de fiozinho da corda aí. Também não é uma verdade absoluta, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso é perigoso, aparecer um monte de fazendeiro falando: você tá falando que eu fiz isso, eu não fiz isso. Mas se você não fez, você procura saber quem tá fazendo, porque esse tá sendo o esquema que eles estão fazendo, pra ganhar dinheiro e não perder. Aí, o que acontece? Como muitas das produções internacionais é de exportação, por causa do PIB, tá aí mostrando, esse dinheiro não entra no país. Eles deixam lá fora. Fala: paga nessa conta aqui, paga nessa conta de Nova York, conta em dólar. Tá vendo por que precisamos ter conta em dólar no país? Se nós tivéssemos conta em dólar no país, esse dólar estava afundando, porque estaria de fato entrando dólar no país. E hoje, de fato, não está entrando dólar no país. Toda a nossa riqueza, toda a nossa produção está sendo alocada lá fora. E quando a nossa produção e a nossa riqueza fica alocada lá fora, ele está ajudando o país lá fora e deixando de ajudar aqui. Porque se o dinheiro tivesse sendo alocado aqui no Brasil, o dinheiro iria ser aplicado em algum banco e esse banco iria comprar e vender, emprestar, comprar ações, vender, colocar em fundos X, Y, Z, etc, etc, etc. O negócio é maluco. Olha só o que eu andei descobrindo por aí. Agora, eu peguei um pedacinho desse tamanho, né? Eu preciso saber se é tudo o tamanho. Eu não consegui saber a proporção. Se é 1% que está fazendo isso, se é 2%, se é 10%, 5%. Eu não consegui saber isso. Eu só descobri o esquemão. Eu falei: cara, puta inteligência desses caras. Que inteligência. E a legislação permite com que eu tenha uma filial em outro país e fazer essa movimentação com a filial. Eu posso ter meu dinheiro tudo na minha filial, eu tenho uma filial lá. Quantos funcionários tem lá? Um! É só para poder ter conta em outro lugar para poder fazer movimentação. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês estão entendendo como é que funciona? E vocês estão entendendo como essa política porca do nosso ministro da Economia está afetando o nosso país? Você está vendo como é horroroso esse negócio do câmbio, do que ele fez? Essa desvalorização da nossa moeda, do real? Porque se fosse o inverso, se a nossa moeda começasse a valorizar, eu com dinheiro lá fora ia falar assim: cara, eu preciso comprar real, nós estamos perdendo dinheiro. O real está valorizando 2% ao mês, 5% ao mês. Temos que comprar real. Quando eu compro real, qual é o país do planeta lá fora que vai ficar com o real armazenado? Conta em real em outro país. É proibido. Aí eu sou obrigado a colocar o dinheiro aqui. Colocando o dinheiro aqui, o país cresce. O país inunda de dinheiro. Começa a aparecer dinheiro para todo quanto que é lugar. Por quê? Porque eu estou fazendo com que o dinheiro venha parar aqui. É difícil entender, senhor ministro da Economia? Ou precisa mais ainda?
Do jeito que eu expliquei, senhor presidente, será que você não consegue dar um apertão no seu ministrinho da economia, senhor presidente? Ou ainda precisa dar mais A, mais B, mais C, para poder tentar abrir um pouquinho mais a mente e ver como que destrói um país o câmbio inverso, quando desvaloriza a moeda de um país? Desvalorização de moeda, desvalorização de um país, ele não é bom para ninguém do país. Ele é bom para exploradores, colonialistas que gostam de destruir o nosso país. Então, não me venham com esse papinho furado, porque eu acabei de explicar para você A mais B como que funciona a questão do câmbio e como que funciona o dinheiro. Sejamos racionais. Não me dê coisas para engolir e falar assim, engole, porque o câmbio assim, isso ajuda a exportação. Olha só nossa exportação como que foi linda e maravilhosa. Olha nossa balança comercial como foi linda e maravilhosa. Claro, o povo está numa pobreza tão grande, tão grande, tão grande, que todo o dinheiro que entra no país, no salário, ou seja, de giro do país, está sendo consumido praticamente 100% com comida. A única coisa que está movimentando e consumindo dinheiro no país é remédio e comida. Remédio e comida. Remédio e comida. Desculpa, mas tem alguma coisa muito errada. Se eu compro remédio e comida, é óbvio que eu não vou importar nada, porque comida nós somos os exportadores. Então a balança é óbvio que não vai entrar entradas. Vou comer que comida de outro país? Só se for baleia enlatada. E ninguém come aqui. Remédio, só se for as vacinas que vão surgir por aí para eu importar. Porque o resto dos medicamentos são produzidos aqui, a grande maioria dos insumos é daqui. E aí? E aí? É óbvio que a balança dá positiva. Agora, me surpreendeu como que a balança saiu de um ponto e começou a aumentar. Por que a produção agrícola aumentou? Porque ela aumentou em algumas porcentagens. E por que a balança caiu mesmo assim? Se está entrando dinheiro, era para movimentar o dinheiro aqui dentro e não está movimentando. Se está entrando dinheiro por causa da balança comercial, era para mexer com o câmbio e não está baixando. Aí eu fui investigar, tentar saber uma teoria, criar uma teoria para tal. E eu estou criando a minha teoria X. Que ela tem um fundamento, tem lógica e é racional. E aí? E aí? Vamos ver. Vamos ver. Bolsa de Valores ontem deu uma quedinha, né? Não sei se vocês viram. Ela caiu 1,2. E hoje está uma tendência de normalidade. Então não dá para saber se vai subir, se vai descer. Tá bem oscilante, né? Não dá para saber. Agora tem uma outra noticiazinha aqui que é mais fogo na lenha aí. Vamos lá. Sai no MSN, no jornal MSN, mas é da matéria AFP. Nunca ouvi falar nesse AFP, mas vamos lá. Se está no MSN, eles são responsáveis, né? China responderá às sanções anunciadas por Estados Unidos por acesso ao Tibete. China anunciou nesta quarta-feira que restringirá os vistos de autoridades dos Estados Unidos em resposta às sanções de Washington, que acusa Pequim de limitar o acesso ao Tibete. A China decidiu restringir a concessão de vistos às autoridades americanas que se comportaram mal no que diz respeito ao Tibete, declarou o porta-voz do Ministério Chinês. E ele está fazendo essa mesma coisa na Inglaterra, viu? Abrindo as asinhas e metendo porrete lá, hein? Fazendo a mesma coisa aqui no Brasil, não aceitando, nós não aceitamos. Eles estão querendo impor coisa, eles estão com as asinhas para fora. Gente, isso não, presta atenção, isso não vai terminar bem.
E isso não vai terminar bem. Nós veremos cenas do próximo capítulo aonde vai aparecer uma tesourinha para cortar as asinhas de dragão vermelho. Nós vamos ver cenas do próximo capítulo. Nós vamos ver. Bom, gente, é isso daí. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.